Sejam todos muito bem-vindos a mais um Condomínio em Pauta. No programa de hoje falaremos sobre síndico profissional. Profissão insalubre? Será que é uma profissão insalubre? Vamos falar da questão da saúde mental do síndico. Um assunto muito sério. Tenho dois convidados especiais para falar sobre o assunto. Vem comigo. Diretamente dos estúdios Superlógica, aqui no Espaço Gabor, temos dois convidados especiais, dois convidados que vêm de Recife, cidade maravilhosa. Diego Cavalcante, pela primeira vez aqui no programa, síndico profissional, administrador de condomínios e agora síndico 5 estrelas. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Ricardo. É uma honra estar aqui com vocês. É uma participação bem gratificante, né? No mínimo. Eu que agradeço. E meu amigo de velha guarda, síndico profissional de muito sucesso lá em Recife, uma referência, síndico 5 estrelas, ex-goleiro, Diego Lima. Obrigado, Ricardo. Obrigado pelo convite. Sempre importante estar aqui, estar próximo de pessoas igual você. Muito obrigado. Eu que agradeço. Já agradecendo aos nossos patrocinadores, Repinte, especialista em restauração predial, Gabor, o melhor curso, a melhor formação de síndico profissional do Brasil, e Síndico 5 estrelas, certificado que muda a vida do síndico e garante ao condomínio contratante um síndico com conhecimento garantido. Diego, você já é um síndico com... Eu sempre falo que a sua história é bem interessante. A gente foi se encontrando ao longo aí dos últimos anos e você era um síndico com poucos condomínios, depois foi aumentando. Cada vez que eu ia te perguntando, você estava sempre crescendo, graças a Deus, e você tem um número grande de condomínios lá em Recife. Mas eu tenho visto pelo Brasil a dificuldade que as pessoas de sucesso os síndicos de sucesso estão para encarar essa profissão. Porque tem muita demanda energética até, porque a pessoa cobra, se sente em casa, é a casa dessas pessoas. Eu tenho visto muitos síndicos adoecerem, tá? Depois eu vou falar até para você por que eu tô com essa camiseta aqui do desafio Síndico 5 estrelas. Já falo, primeiro conversar com os nossos convidados. Queria que você falasse primeiro desse desafio psicológico que é ser síndico profissional com uma carteira de condomínios. Então, inclusive eu cheguei a ter problemas de saúde em relação a isso. Hoje eu estou com 30 condomínios, administrando de frente 30 condomínios e dando assessoria para mais 2. Então a gente se conheceu, eu tinha poucos condomínios, tinha 2 condomínios na época, foi crescendo. Cada vez que a gente foi se encontrando, a gente foi aumentando. E eu tive problemas de saúde também em relação a isso. As demandas são muito altas em condomínio, a cobrança é muito grande. A gente está falando com proprietários, com pessoas que ficam atrás de um teclado de WhatsApp fazendo julgamento, e isso vai trazendo pressão. Então a gente acha que é super-homem, a gente acha que vai conseguir resolver tudo, e eu tive esse tipo de problema. Cheguei a bater no hospital 3 vezes, um aperto grande no peito. Cheguei no hospital, o médico falou, isso é ansiedade, isso é pressão, isso é cansaço. Tive problemas desse tipo, procurei ajuda psicológica, comecei a fazer exercício físico, coisa que cada demanda está muito alta, a gente negligencia o nosso corpo, a nossa saúde. Então, também sofri com isso. Então, é uma coisa que os síndicos precisam se atentar, porque a vida passa, é um sopro. Então, sofri isso e eu estou tratando e também divulgando, falando o que eu passei. Não tenho orgulho disso, mas eu não quero que pessoas sofram o que eu sofri. Muito bom. Depois eu vou contar a minha história. Eu até contei algumas vezes em palestras e ajudou muita gente. E ontem, antes de trazer para o nosso Diego Cavalcante, ontem eu recebi do meu irmão no Instagram, do Dr. Drauzio Varela, que é super conhecido, e ele diz mais ou menos assim, ele fala assim, ei, o seu corpo é a coisa mais importante da sua vida. Se você não cuidar do seu corpo, que consequentemente cuidando do corpo você está cuidando da mente, você não vai conseguir ser um bom pai, não vai conseguir ser um bom marido, não vai conseguir ser um bom profissional, não vai conseguir ser nada. Então, se você não tem de 30 a 40 minutos por dia para fazer esporte, pede demissão, tá errado. Você precisa cuidar de você. E eu tive uma depressão muito forte, depois falo um pouquinho sobre isso, e hoje eu não abro mão do meu esporte. Eu faço esporte todo dia e também a questão da alimentação para a saúde mental. Mas a gente já volta nesse assunto. Diego,
você tem uma experiência larga como administrador de condomínios, que também é similar à questão de sindicatura, e é muita reclamação o tempo todo. Como você faz? Primeiro, você já teve algum problema desses? Se bem que a pergunta hoje é quem não teve, né? Eu chutaria aqui que você teve. Tive alguns. De fato, é difícil achar alguém que não teve problema na área de condomínio, né? E aí isso tem a ver justamente com uma coisa que tu falasse, que é o primordial, o X da questão. O pessoal está em casa. Então é muito fácil confundir a situação, confundir com quem você está falando, confundir o prestador de serviço, confundir o síndico, a administradora, porque você está em casa. Então o pessoal cobra de um jeito muito assim, exagerado. As coisas têm que ser muito na hora. A gente tenta fazer o máximo possível, porque a gente tem ferramentas pro dia a dia para tentar chegar próximo do tempo real, mas às vezes é humanamente impossível. Então, realmente, eu não fui para o hospital, graças a Deus, não desenvolvi uma depressão, graças a Deus, mas parece brincadeira, mas engordei 20 quilos assim em menos de um ano. Então, é difícil, é complicado, é estressante. Prejudica muito também a saúde, colesterol, pressão alta e por aí vai. Diego, vamos falar sobre como se cuidar o síndico, né? Vamos primeiro falar da questão do que a gente tem que adotar na nossa vida, depois falar em relação aos condôminos. Falando com você que está nos assistindo, deixa aqui seu testemunho. É importante todo mundo saber que todo mundo passa dificuldade. Põe o seu relato aqui, deixa seu like, compartilha, vamos disseminar informação de qualidade. Temos mais de 2.200 vídeos disponíveis para vocês, mais de 13 programas semanais. Estamos também nas plataformas de podcast com o programa Bloco 1 e Bloco 2 e com o Extra. Esse Extra você vai ver exclusivo nas plataformas e no Instagram da Conde TV. O que você faz hoje para manter a sanidade mental? Então, infelizmente, eu aprendi da pior forma possível, né? Como eu falei, bati no hospital algumas vezes e um dos encaminhamentos foi procurar um psiquiatra. No primeiro momento foi meio assustador. Psiquiatra, não. Acabei indo, né, com uma única sessão. Falei, o seu problema é muito trabalho e você precisa fazer exercício físico. Eu também engordei mais de 20 quilos, porque trabalhava e fui negligenciando, né, a parte do corpo, e isso acaba atrapalhando a saúde mental. Então, hoje eu tiro 1 hora por dia. Isso tem trazido um bem-estar importante no sono, no dia a dia, até das suas emoções. Então, tenho feito musculação, corrida, para tentar, estou emagrecendo. Isso está me trazendo uma série de consequências positivas, não só do corpo, a mente, tudo está englobado. Então, assim, se sente mais disposto, né? Exatamente, o sono é melhor, a disposição do trabalho é outra coisa. Então, infelizmente, aprendi da pior forma possível, mas graças a Deus eu aprendi. E você, Cavalcante, tem feito esporte, tem se cuidado ou não? Tô tentando, na verdade, né? Eu até brinquei com o Diego, acho que tem menos de 2 ou 3 semanas, que ele postou uma foto na academia e fez 6 quilos a menos. Eu digo, bicho, eu vou pra academia também, eu tô precisando. Mas assim, eu acho que, eu acredito, né? Me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que o pior calo pra gente na área são assembleias. Em que ponto eu quero chegar? É que a gente já passa o dia todo trabalhando, pelo menos é o que acontece comigo. Aí você dá uma pausa para comer rapidinho e vai para uma assembleia. A assembleia acaba 9 da noite, 10 da noite, e aí você não consegue ter tempo. Mas aí deixa eu te interromper, tem que criar tempo. Senão fecha a sua empresa, senão põe seus filhos na FEBEM, tô brincando, mas assim, Exatamente. Cara, ontem, por exemplo, minha rotina foi super complicada. Eu trabalhei de manhã até 9 horas da noite. Hoje de manhã acordei para dar uma aula às 7h30 da manhã. Só que o que eu fiz na hora do almoço, eu fui correr. Consegui arrumar 40 minutos. E correr, você corre em qualquer lugar. Corre na rua, né? É um esporte bem democrático. Então tem que arrumar tempo para fazer o esporte. E aí, já puxando aqui, para quem está nos assistindo, aqui a gente tem uma camiseta, a gente... Não sei que horas, que data você vai assistir esse vídeo, mas a gente está proporcionando um desafio. A gente fez um desafio que foi até a ideia do Antônio Carlos De Luca, nosso síndico 5 estrelas do Rio de Janeiro, e vai terminar com uma corrida no Parque do Ibirapuera, 5 quilômetros, corrida e caminhada. E aí a gente vai levar lá o Frank Caldeira, que é um corredor que foi campeão de maratonas, foi campeão da São Silvestre, campeão pan-americano, disputou 2 Olimpíadas. Para quê? Para incentivar os síndicos 5 estrelas. Então, a gente fez um desafio de 60 dias de esporte para o pessoal fazer, não era 60 dias seguidos, mas completar 60 dias, e vai terminar com
com essa corrida, e também a gente fez até uma medalhinha para incentivar aqui, ó, bonitinha. Então, a ideia é, Ricardo, por que você está tanto incentivando isso? A ideia é saúde física e mental. Eu não quero síndicos profissionais competentes, ricos e doentes físicos ou mentais, ou até casos que a gente tem, infelizmente, de pessoas que chegam até a tirar a própria vida, né? Não é algo a brincar, é uma pressão muito grande que a gente vive. A sociedade, de maneira geral, vive uma pressão muito grande hoje, muita informação, muita rede social, muita mídia social, mas quando entra na questão do síndico, isso muitas vezes é uma profissão acentuada nessa questão de pressão, de estresse emocional. E aí um outro ponto que eu acredito é a alimentação. Eu regulei muito minha alimentação pós esse problema que eu tive de depressão. E alimentação também... mas a alimentação eu gosto de comer doce, putz, mas vai diminuindo, porque faz mal para a cabeça. O resultado do corpo é uma consequência. Mas eu percebo, aniversário do meu filho, eu vou lá e como um bolo, já me gera uma ansiedade, porque eu não estou acostumado mais a comer doce. Então, o quanto é importante isso. Um outro ponto, Diego, a questão de você também educar os seus condôminos, né? Acho que esse é um outro ponto que eu queria que você falasse. Quando eu falo educar, assim, cara, tocou o telefone meia-noite, 10 da noite, fala, amigo, desculpa, é urgente? Não, então a gente conversa amanhã sobre o assunto. Queria que você falasse um pouquinho sobre os abusos dos condôminos, dos moradores em geral, e como colocar eles devidamente no seu lugar nesse caso. Então, no começo da nossa jornada, a gente atendia sábados, domingo, noite, a gente queria abraçar o mundo, fazer o melhor. E quando a quantidade de condomínio foi aumentando, a gente começou a fazer muitos comunicados para mostrar aos moradores que o síndico tem uma família, que o síndico tem uma vida pessoal, que vai para um aniversário, que joga um futebol no final de semana ou numa noite, e que a gente tem uma vida pessoal. Então, a gente tem trabalhado isso em assembleias, informativos semanais, para entender que a gente precisa ser acionado no horário comercial. Se for uma coisa urgente, coisa que está acontecendo muito grave no condomínio, aí sim, aí entra em contato com a gente, que o síndico precisa estar disponível para que as coisas aconteçam. A gente tem feito esse trabalho semanalmente, até por exigência da nossa família, né? A esposa reclamando, os filhos reclamando, porque a gente está muito em condomínios, isso traz um problema pessoal para a gente. Então, esse trabalho é muito importante, semanal, né, de comunicado, para mostrar que a gente tem vida, né? Sim, também é gente, né? Síndico também é gente. Um outro ponto, Diego, o outro Diego agora, o Cavalcante, é a questão de... Eu falo que o profissional precisa saber falar não, né? Sim. Então, tem um prédio maravilhoso para você, vou te pagar 10 mil reais. Calma aí, que demanda vai me dar isso? Agora, se eu pegar, eu vou ganhar 10 mil reais a mais, mas trabalho que vai me dar, daqui a pouco eu perco todos os outros. Dizer não para oportunidades que talvez sejam interessantes financeiramente, mas não interessantes em termos gerais e aspecto de vida, ou que venham no momento errado, saber abrir mão, saber perder oportunidades. Queria que você falasse um pouco sobre isso. E isso tem muito a ver, inclusive, com como o mercado está lá. Pelo menos em Pernambuco, a gente encontra um mercado bem prostituído do ponto de vista de que as administradoras chegam num condomínio e basicamente quanto é que a tua administradora está cobrando? É X. Pronto, eu cobro menos. E não é assim que funciona. Então, assim, saber dizer não é importante e atualmente eu tenho aprendido, porque eu também não tinha aprendido isso ainda, né? É difícil a gente aprender a dar não. É difícil a gente entender que não é só o cliente que escolhe a empresa, a gente também tem que escolher o cliente. Então, ultimamente eu tenho feito isso. É difícil, você fala um não, partindo no coração que você faz. Mas, aquele cliente, mas assim... A longo prazo é muito melhor, né? Muito mais saudável, não é só mental, não, é financeiramente, até para a própria operação. É funcionário que às vezes não aguenta mais aquele condomínio, que só faz ligar, de um jeito desnecessário, claro, porque se for ligado com necessidade é uma coisa, mas às vezes é cunha besta, é coisa besta que o condomínio ele realmente não queria que colocasse a empresa, ou queria que colocasse a concorrente, e aí ele fica só azucrinando, pura e simplesmente por azucrinar. Então, assim, é importante saber dizer não, de fato, é importante analisar os números e simplesmente não diminuir o preço por diminuir. Uma coisa é você chegar num lugar que está superfaturado e você, eita, dá para praticar um preço legal aqui? A gente está investindo muito em tentar educar os condôminos e informatizar a operação no condomínio. Por exemplo, prestação de contas, o livro de não ser mais físico,
ele ser digital. Segura aí que eu quero falar isso no segundo bloco. Eita, vamos lá. Segundo bloco, eu quero falar agora, você que está nos assistindo com esses dois feras aqui, falar sobre como se organizar a sua empresa para você conseguir ter uma profissão salubre como síndico e não insalubre. Vamos ser síndicos em profissão salubre, então vocês vão explicar para os nossos telespectadores o que vocês erraram, né? Que todo mundo erra, no começo a gente erra muito, e o que a gente aprendeu e como vocês colocaram isso em prática para ter sucesso e saúde emocional. Só para contribuir em relação a dizer não, hoje a gente tem 30 condomínios, mas era para a gente estar pelo menos com 40. A gente abdicou de alguns condomínios por causa da insalubridade do condomínio. De dizer, tem condomínio que é tóxico também. Esse condomínio não faz parte, não pode estar na nossa carteira porque ele demanda uma saúde, uma atenção muito grande que não vale a pena aquele valor. Então a gente abdicou, né, no começo do ano, abrimos mão de condomínio, não tentamos reeleição informando, procure outro síndico que a gente não vai ficar, porque isso estava trazendo um prejuízo para a nossa empresa, para a nossa vida, e aprendemos a dizer não. No começo é difícil, né? Mas quando a gente vai chegando no momento da carreira, o dizer não é importantíssimo. Sem relacionamentos tóxicos pessoais, familiares, amorosos e profissionais. Segundo bloco vem aí e promete ser bom demais. Encontro vocês na sexta-feira. Conde TV. Informação de qualidade e credibilidade é aqui.